E claro que o acidente aqui em São Paulo foi destaque na imprensa internacional. A gente vai chamar agora o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, com as últimas informações, o que os jornais estão falando sobre esse acidente que deixou 61 mortos aqui em São Paulo. Bem-vindo, Luca. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente uma tragédia que acaba repercutindo no mundo todo, inclusive sendo capa das principais publicações e sites que temos no exterior, dos mais diversos países. Nós fizemos uma seleção de algumas delas para mostrar o que tem sido falado aqui fora do Brasil, inicialmente com o The Guardian, né, o jornal britânico, que ressaltou que não houve vítimas na região residencial em Vinhedo, onde o avião caiu, mas que realmente é uma situação de extrema preocupação pela qual passaram os moradores da cidade, muitos deles entrevistados pela publicação, falando sobre a preocupação que tiveram ao ver o avião já por 2 minutos quase estolando, né, caindo. O The Washington Post dos Estados Unidos relatou também o medo das pessoas que estavam observando esse avião em Vinhedo e destacou a posição do presidente Lula, que estava num evento no Rio Grande do Sul pedindo um minuto de silêncio e anunciando para todos os presentes o ocorrido. O argentino Clarín trouxe também alguns detalhes técnicos durante o acidente, dizendo que perdeu muita altitude muito rápido e que a investigação se iniciou, mas destacando a área residencial onde caiu, passando um pouco do perfil do interior de São Paulo, a cidade de Vinhedo também, a preocupação de que poderiam não ter sido apenas as vítimas do avião, mas também vítimas civis normais que estavam na terra por conta do impacto. O espanhol El País trouxe também o relato de um dos passageiros que deveria ter embarcado neste avião e acabou perdendo hora, não conseguiu embarcar e depois se sentiu agradecido. Depois, inclusive, outras histórias parecidas como essa surgiram de pessoas que foram mandadas ao portão errado no aeroporto e depois não conseguiram embarcar, mesmo com insistência, e algumas horas mais tarde, após o acidente, se sentiram muito agradecidas a Deus, muito aliviadas por terem escapado desta tragédia. E, por fim, também o japonês NHK traz a reação do presidente Lula, principalmente neste evento, dizendo que agora começa esses esforços de investigação e que tem sido uma tragédia que comove todo o país. Nós ficaremos aqui acompanhando, como eu disse no início, tem sido algo que repercute de maneira bastante ampla em todas as publicações. Se abrir os principais portais, a BBC britânica, a CNN americana e tantos outros jornais importantes que nós temos aqui na Alemanha, por exemplo, o Süddeutsche Zeitung, aqui do sul do país, nós temos também essa tragédia como a capa, o que mostra que o nosso país tem sido também observado bastante no exterior e a tristeza de todos por isso que aconteceu no interior de São Paulo. Agora uma pergunta sobre o seu trabalho aí como correspondente, né? Apesar de você estar na Europa, que as distâncias são mais curtas, tem muito trem por aí, inevitavelmente você pega o avião. Não sei, você já voou nesse avião parecido, pelo menos uma aeronave parecida, um avião francês nesse caso, né? Que deve ter muito exemplo por aí e às vezes é inevitável, né? Sempre há um pouco de apreensão, claro, né, Luca? Tem sim, Thiago. Inclusive, pelo trabalho de correspondente, sempre viajando bastante, são de 40 a 50 voos anuais que eu costumo fazer. E aqui nas distâncias curtas, se vou para a região dos Balcãs, ou até mesmo para a França, esse modelo ATR ele é sempre muito utilizado para até 60, 70 passageiros, dependendo de como a cabine é modulada. E muitas dessas aeronaves são seguras. Aqui na Europa, a manutenção é muito constante. A União Europeia ela passa por muitas regulações, inclusive na saúde mental dos pilotos, no treinamento dos pilotos, a exemplo de um acidente terrível que aconteceu com a Eurowings, um ano em que um piloto em depressão jogou o avião contra a cadeia dos Pirineus e matou muitas crianças, naquele caso que ia de Barcelona até Düsseldorf, um voo que ficou até muito conhecido, mas aqui os acidentes aéreos são bastante restritos, ainda bem, por conta de todo esse processo. Não sabemos ao certo ainda o que aconteceu no caso de Vinhedo, as falhas humanas com as falhas mecânicas, a questão do clima, tudo tem sido estudado, mas aconteceu há poucas horas, então é sempre bom ter cautela e esperar as autoridades, aqueles especialistas no assunto, passarem as informações para nós e nós passaremos adiante para toda a nossa audiência sempre. Sem dúvida. Luca Bassani com informações importantes para os nossos ouvintes espectadores. Bom fim de semana para você, aí já quase sábado, e você volta na programação da Jovem Pan.